Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Bem-vindos em nome do Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas. O meu nome é Marina Atoji, eu sou gerente de projetos da Transparência Brasil, uma das organizações que compõem o Fórum. Muito obrigada por se juntarem a nós nessa celebração e, claro, avaliação dessa primeira década de vigência da Lei de Acesso à Informação, nossa querida LAI. O Fórum de Acesso ele foi criado em 2003 e ele reuniu organizações de diferentes espectros e diferentes áreas de atuação para pressionar pela aprovação da Lei de Acesso à Informação, que se concretizou em novembro de 2011. E aí hoje o Fórum continua a sua atuação, hoje com 28 organizações, agora em defesa da lei que ajudou a criar, para bem cuidar do filho mesmo que ajudou a parir. Então, é com um misto de orgulho e preocupação, claro, que a coalizão organizou essa série de eventos aí que vocês provavelmente acompanharam na semana passada também. Uma preocupação que a gente tem, obviamente, são com os recentes ataques e movimentos sucessivos para fragilizar a aplicação da lei de acesso. Então, a gente tem negativas de acesso à informação, com justificativas absurdas ou completamente descabidas para a manutenção de um sigilo, você tem retirada de informações e dados do ar, baixa qualidade de respostas a pedidos de informação, o desmonte ou o abandono de políticas de gestão documental e de informação. A lista é meio longa, então acho que eu vou cortar por aqui, mas se vocês tiverem uma curiosidade, a Transparência Brasil tem uma lista de umas 9 páginas por aí, e está contando. A gente tem, ao mesmo tempo, um orgulho pelos avanços importantíssimos que a lei trouxe à sociedade, desde o aumento exponencial na divulgação de dados públicos, divulgação ativa, sem que ninguém precise pedir, e até a revelação de desvios e de irregularidades e ineficiência que só foram possíveis porque a lei existe. E é justamente sobre esse último aspecto que a gente vai conversar hoje. Porque ficar de olho no poder público é um dos principais usos que tem se feito da lei nesses últimos 10 anos. A transparência ativa ela abre um enorme leque de oportunidades para a gente verificar os gastos públicos, as ações ou omissões do poder público, as agendas de autoridades e assim por diante. Então, a gente tem muita coisa para olhar e bastante coisa para revelar, para descobrir. E você, por meio da lei de acesso à informação, dos pedidos de acesso à informação, a gente consegue obter dados mais detalhados ou dados mais específicos sobre políticas públicas, ou mesmo documentos que não são secretos, mas não estão ali disponíveis ativamente ou ali disponíveis nos sites públicos, Então, no papo de hoje, a gente vai ver alguns casos concretos desse uso da lei, que levaram à descoberta de problemas, ou, sei lá, por que não, de sucessos de políticas públicas. A gente vai mostrar o máximo possível, como é uma oficina, mostrar o máximo possível como é que essas descobertas, essas revelações foram feitas. Até porque, às vezes, dá para repetir o mesmo procedimento de investigação, vamos dizer assim, de levantamento de informações que foi feito em um município para outros municípios, ou que foi feito no nível federal, pode ser aproveitado no nível estadual, ou, no mínimo, dá para ter alguma inspiração de como usar a lei para fiscalizar o poder público. E a gente tem aqui conosco, a gente conta com 3 convidados com uma vasta e riquíssima experiência nesse campo, e também uma dose grande de generosidade para estar aqui com a gente, para compartilhar essa bagagem toda. E aí eu vou começar com a Joara Marquezini, que é uma companheira constante aí dos aniversários da lei e também de defesa da lei nesses 10 anos. Ela é especialista em acesso à informação e transparência pública, tem mestrado em ação internacional humanitária, com especialização em gestão de projetos e organizações não governamentais. Por 7 anos, ela coordenou a área de acesso à informação da ONG Artigo 19 e hoje é coordenadora de projetos do Instituto NUPEF, dedicado a promover o uso seguro de tecnologias da informação e comunicação. Joara, e aí? Conta pra gente da sua experiência no terceiro setor, dos casos que você conhece, em que a lei foi importante para revelar problemas, ou se você tiver aí algum caso de sucesso na execução de políticas públicas ou na garantia de direitos. Bom dia,
Bom, é um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço imensamente o convite em nome da Marina, a todo o fórum. Mais um aniversário da LAI, 10 anos já, nem parece, mas eu agradeço muito o convite e estou muito feliz de estar aqui, porque a gente sabe das dificuldades que a gente tem em relação à transparência e o acesso à informação, mas eu acredito que a gente tem pessoas muito boas defendendo esse direito, defendendo essa lei, e a gente tem que celebrar isso, porque é uma conquista, né? E tem que cuidar dela muito bem, para que ela siga forte e a gente passe por esse período um pouco conturbado da nossa história e retome os avanços. Marina, eu vou pedir para você apresentar, eu preparei uma apresentação e eu já peço desculpas desde já se algumas pessoas conhecem mais a LAI do que outras, mas eu acho que é importante a gente fazer um apanhado geral do que é essa lei, enfim, já que a gente está falando de uma oficina, eu tomei a liberdade de dar uns passinhos para trás e pensar que tem gente que pode estar conhecendo a LAI hoje, então eu vou pedir para você, fazendo um favor, compartilhar a tela e a gente fazer essa mini introdução, eu prometo que eu vou ser muito breve. Então, como eu falei, eu sou a Joara, eu trabalho no Instituto NUPEF, tá aqui o meu e-mail, fiquem à vontade de me procurar, mandar mensagem no LinkedIn, qualquer coisa. Pode passar, Marina. Bom, vamos falar rapidinho do que é o direito à informação, porque a gente fala lá e não fala do que é o direito à informação em si. Pode passar. Bom, de forma muito resumida, o direito à informação, então, é aquele direito que a gente tem de conhecer sobre as políticas públicas que influenciam diretamente ou não na nossa vida. É um direito, então, acho que isso é muito importante de falar, ninguém está fazendo um favor para a gente a nos dar informação, é por isso que existe uma lei, e é por isso que a gente tem que observar e cuidar muito bem dela, porque, enfim, a gente tem que saber que isso é uma necessidade, né? A gente com mais informação consegue viver melhor. E esse direito ele está previsto tanto em princípios internacionais, e aí desde declarações, convênios, e também em regime jurídico. Pode passar, Marina. Aqui deixei para vocês algumas das convenções que tratam, por exemplo, do direito à informação, está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, está na Convenção de Direitos Civis e Políticos, tem uma lista completa, depois a gente pode passar o link para vocês. A gente também tem, a nível regional, a Lei Modelo de Acesso à Informação, que tem duas versões, aí uma versão atualizada de 2020, que é uma referência muito importante para quem quiser conhecer mais, e a gente tem, então, mais de 125 países que têm algum tipo de referência sobre a Lei de Acesso à Informação, sendo que a mais antiga é a da Suécia. Pode passar, Marina. Trouxe muito rapidinho aqui um mapa da América Latina e do Caribe, disponibilizado pela CEPAL, sobre quais são os países que têm alguma normativa sobre a Lei de Acesso à Informação. E aproveito também e convido vocês a descobrir um pouquinho mais sobre o Acordo de Escazú, que é um acordo especificamente sobre acesso à informação, participação e acesso à justiça em temas ambientais. Só para contar para vocês que a nossa LAI, né, a nossa Lei de Acesso à Informação, ela foi muito útil no processo de construção desse acordo. Então, a gente tem uma boa lei, ela poderia ser melhor em alguns pontos, mas a gente tem uma boa lei. O que talvez carece um pouquinho é a prática, né, o que se faz dessa lei, que é o que a gente vai ver hoje. Pode passar, Marina. Então, vamos agora entrar no nosso objeto, que é a Lei de Acesso à Informação no Brasil. O direito de acesso à informação é um direito constitucional. Antes da lei, a gente já tinha um histórico, né? E acho que nesses 10 anos é importante a gente falar disso, que ela não surge do nada. Existe uma lei de acesso à informação ambiental, existe todo o histórico da Comissão Nacional da Verdade, e a lei, então, entrou em vigor em 16 de maio de 2012, mas a gente, como sociedade civil, lutou muito por ela e quer continuar cuidando. Acho que esse é o nosso principal objetivo. E aí alguém pode se perguntar, né? Mas se isso está nas convenções, está no direito internacional, por que a gente precisa de uma lei? Né? Alguém pode fazer essa pergunta? E a gente precisa de uma lei justamente porque ela estabelece procedimentos e prazos, ou seja, ela coloca no chão o que é esse direito à informação, o que está escrito na Constituição. Pode passar, Marina.
Então, basicamente, viabiliza o acesso a qualquer pessoa de informações de interesse público e também promove uma cultura de transparência, de controle social e, basicamente, aquilo que a gente sempre vai falar, seja nos 10 anos, nos 20 anos, nos 30 anos, que o acesso é a regra e o sigilo deve ser exceção. Essa é a frase que a gente pode tatuar aqui no braço já e ficar mostrando, porque é a nossa base, é aquilo que a gente gostaria que fosse seguido cada vez mais. Infelizmente, talvez não é muito assim. Mas ela é muito importante porque ela estabeleceu que não existe mais o sigilo eterno no Brasil. Ou seja, com a lei, a gente tem 3 prazos de sigilo: 5 anos, 15 anos e 25. E no caso de informações de caráter pessoal, 100 anos. Mas é muito importante a gente saber que isso permitiu, então, a gente discutir que tem coisas que, eventualmente, por um período, a gente entende que pode ficar restrito de acesso, mas que isso deve ser feito de forma cuidadosa, ou seja, isso deve ser feito de forma fundamentada, com base na legislação, e não porque uma pessoa decidiu isso ao acaso, certo? Vamos passar, então. As hipóteses de sigilo, então, estão previstas na lei, são 9 possibilidades que estão no artigo 23, e também nos outros casos de sigilo que já existem na nossa legislação, como, por exemplo, o segredo de justiça. Eu não vou me alongar aqui, mas só para vocês saberem que existem, então, regras e procedimentos para você estabelecer sigilo. É por isso que, às vezes, a gente, como sociedade civil, questiona, né, esses sigilos do nada, né? Do nada, assim, a gente está falando muito sobre um tema, de repente isso é sigiloso. Por quê? Isso chama atenção, né? Isso chama atenção porque o sigilo, ele deve ser cuidado, ele deve ser feito, pensado por pessoas específicas e, como a gente falou, ele deve ser a exceção. Pode passar, Marina. Então, o que é a lei? Quem ela atinge? Basicamente, a todas as informações que estão em poder ou guarda e posse do poder público, todos os órgãos e entidades federais, estaduais, municipais, todos os poderes, administração pública direta, indireta, entidades colaborativas, ou seja, a lista é longa, e também entidades sem fins lucrativos que recebem recursos públicos. Então, assim, você olha e você fala, poxa, tá todo mundo na lei. Talvez não todo mundo. Pode passar, Marina. Aqui a gente já vê alguns que não estão na live. Você fala, poxa, aquela lista que a Joara mostrou parecia ampla, mas a gente não tem entidades privadas com fins lucrativos. A gente não tem, por exemplo, os cartórios, que foi uma luta para conseguir incluir, mas acabou que não entrou. E a gente não tem os partidos políticos expressamente na live. Mas aqui talvez venha a primeira dica aqui da oficina. Ainda assim, você pode perguntar aos entes que estão obrigados pela lei sobre a gestão de recursos e políticas públicas para esses órgãos, ou seja, os órgãos que estão na lei, eles têm obrigação de te dar uma informação, inclusive sobre convênios, recursos e repasses para outros entes. Isso é muito importante da gente pensar até estrategicamente como pode usar a lei. Pode passar, Marina. Então, o monitoramento da lei, né? A gente existe as entidades da sociedade civil, jornalistas, ativistas. No Brasil, a gente não tem um órgão único, centralizado, responsável por monitorar a lei. O mais próximo que a gente tem disso é a CGU, que é a Controladoria Geral da União, e tem sido a principal referência quando a gente fala de aplicação da Lei de Acesso à Informação, de cartilhas, de relatórios, de incentivos, e até quase de uma doutrina, do que tem sido a Lei de Acesso à Informação. Então, quando vocês quiserem saber mais, a gente recomenda que busque a controladoria, as outras controladorias e as organizações para ter essas referências. Pode passar. Como a Marina já adiantou, a gente tem a transparência ativa na lei, ou seja, as informações que devem estar de forma espontânea nos sites, sem que ninguém solicite. Isso está no artigo 8 da lei, que também promoveu o mecanismo de busca, os portais da transparência, tem uma preocupação muito forte na Lei de Acesso à Informação com acessibilidade, e a Lei de Acesso à Informação tem relação com também a lei, por exemplo, de dados abertos, todos os planos de dados abertos. Acho que isso foi um início com a lei, né? Existe um mundo de transparência ativa que a gente pode cada vez mais explorar. Pode passar, Marina. Eu deixei aqui, mas a gente não vai se alongar nisso, quais são os mínimos, e depois de 10 anos, talvez
Esse mínimo é quase, né? Se não tiver isso, eu nem sei por onde a gente vai começar. Mas, só destacando, então, repasses, movimentação, as informações sobre processos licitatórios, agenda, essa discussão toda de agenda, eu falo, gente, mas está ali, está tão básico que isso é uma informação de transparência ativa, né? Se você lê a LAI, subentende-se muito frequente que são as informações mínimas do poder público que devem estar na transparência ativa. E eu não gostaria que a gente regredisse a tal ponto. Dados gerais de acompanhamento de programas, ações, respostas, e também uma preocupação com a linguagem e o formato da informação. Então, não é só estar disponível, acho que esse é um ponto, porque eu posso disponibilizar o mundo sem que isso seja compreensível. Mas isso lá, ela tomou um cuidado muito grande de garantir que a gente tem informação tanto para os técnicos, para os hackers e para aquela galera que gosta realmente de explorar, quanto para quem realmente só quer uma informação básica e olhar e entender de maneira mais simples, por assim dizer, tá? Então, tudo está aí previsto na lei de acesso. E aí, passando para a transparência passiva, que aí são os casos que eu queria comentar hoje. Quando a gente fala, então, de transparência passiva, a gente está falando da possibilidade de qualquer pessoa fazer uma solicitação de informação. E aí pode ser via internet, pessoalmente, e eu queria gravar, assim, independente de modificação e justificativa. Se vocês não lembrarem meu nome, não tem problema, eu estou acostumada com isso, Joara é um nome difícil, mas, por favor, não se esqueçam que a gente não precisa justificar nem motivar. E isso tem sido cada vez mais frequente, né? Quem pergunta, quem quer saber aquela informação, infelizmente tem sido recorrente a gente acabar pensando o que a pessoa vai fazer aquela informação, ao invés de pensar se aquela informação é pública ou não. O que ela vai fazer com aquela informação não importa. O que importa é que se aquela informação é de interesse público, ela deve ser divulgada e publicizada. Pode passar, Marina. Vou falar rapidinho como é que faz um pedido de live. Vai que tem alguém aqui na sala que quer experimentar pela primeira vez, aproveitando esses 10 anos. A gente aconselha, então, a buscar o órgão que tem essa competência, procurar o ESIC, que é o Serviço de Informação ao Cidadão. Muitas vezes eles estão como Fale Conosco, como ouvidoria, mas a gente procura, então, o órgão para receber esse pedido, faz o cadastro, se for esse caso, seleciona o setor. Lembrando, mais uma vez, por se alguém não escutou até agora, que a gente não precisa justificar. E também uma outra dica que a gente pode dar aqui nessa oficina, né, Marina, é fazer essa relação entre informações da transparência ativa ou transparência passiva. Então, por exemplo, se você já viu alguma coisa na internet, copia o link, fala sobre essa informação, gostaria de saber outra coisa. Se você tem um pedido anterior, cite ele como referência. Às vezes você está numa pesquisa de largo prazo, né? Então, você consegue elencar uma coisa com a outra. Pode passar. Pensa na informação antes. Eu acho que isso é uma coisa, muitas vezes os pedidos de informação eles não são respondidos porque a pessoa não entende, não é a frequência, mas a gente precisa tirar essa dúvida, né? Será que eu estou sendo óbvio o suficiente? Será que eu estou me fazendo entender? Escreve, pergunta para alguém, olha. Eu gosto muito de falar para pôr em itens, né? Item A, item B, acho que isso ajuda muito quando a gente for responder ou quando for fazer um recurso. Evite perguntas que a resposta é sim ou não. Então, quantos foram... Vocês gastaram muito dinheiro com saúde ano passado? Sim. E aí você não tem nada, né? Ou qual é o gasto de políticas públicas? Políticas públicas é muito amplo, talvez tenta citar o ano, tenta citar o mês, ou o nome ainda que seja o nome fantasia, né, do programa, Educação para Todos, enfim, acho que quanto mais referências você tiver e mais específico você for, é melhor. Pode passar, Marina. Então, rapidinho, o órgão tem 20 dias para responder, prorrogáveis por mais 10, são dias corridos, na grande maioria das vezes. Se você não ficou satisfeito com a resposta, faça um recurso, não desiste, a gente insiste nisso, não desiste, infelizmente, cada vez mais você tem que fazer esse recurso, porque a gente tem algumas pessoas que têm dificuldade ou sofrem uma pressão muito grande para dar uma resposta a um jornalista, então a gente sempre fala que é bom recorrer, porque quem vê isso
é uma autoridade hierarquicamente superior. Não esquece que você tem 10 dias para fazer esse recurso e tem muitas cartilhas e vídeos que podem explicar como é que faz esse processo, mas a gente gosta de lembrar que não deixa isso passar, né? Não deixa essa resposta negativa acontecer, que a gente tem que cuidar da lei cada vez mais, brigar por ela e lutar por ela para que ela não caia em desuso. Se você não tiver uma resposta, você pode fazer também uma reclamação ou uma denúncia, mas só não deixa isso passar, basicamente. E aí, em caso de não resposta, tem algumas coisas, né? A gente falou 20 dias mais 10, mas às vezes você não recebe notificação, infelizmente, então a gente já trabalha com os 30 dias. A gente também aconselha eventualmente, a fazer um novo pedido de informação, e aqui eu vou contar um caso que eu tive que fazer um novo pedido de informação, e também a utilizar tanto a Corregedoria, quanto a Controladoria, quanto o Ministério Público. Pode passar, Marina. Eu trouxe aqui um exemplo de pedido de informação que eu fiz, porque mesmo a gente, né, eu estou contando a minha experiência, cada um tem uma forma de fazer. Esse pedido ele foi respondido, mas depois que eu mandei, eu falei, nossa, talvez ele não... Tem várias coisas que poderiam ser diferentes. Para só falar que não existe uma receita, um bolo mágico, né? Se for fazer assim, vai ser respondido, se não for, não vai, não funciona assim, mas é só umas dicas, né? Aqui a gente distribuiu em itens e eu estava pesquisando o processo de eliminação de uma informação pública no Brasil. E se vocês olharem na pergunta B, né, eu falei em que endereço eletrônico tem essa listagem. Eu estou tentando unir aqui a transparência passiva, né, que é o pedido de informação, com a transparência ativa. Eu busquei isso na internet, não achei. Eu posso escrever no pedido, mas onde está, né? Que legal que você me deu, obrigado, mas isso aí poderia estar num site, isso poderia estar já disponibilizado. Pode passar, Marina. E aqui também o exemplo do que é passado uma reclamação para um pedido de informação, né? Bom dia, as árvores da rua estão crescendo muito, está muito perigoso, nossa, vem um vendaval, vai cair tudo. Vocês não vão fazer nada? Quero uma poda já, né? Isso é uma reclamação. Você também tem direito de reclamar, mas isso é um outro processo. E aqui a gente traz um exemplo do que seria um pedido de informação nesse mesmo tema, para todo mundo que está acompanhando a gente, pensar que os pedidos de informação podem ser coisas, desde coisas simples, né, entre aspas, como a poda das árvores, contra coisas mais complexas. Mas o que a gente quer é que mais pessoas conheçam a lei e utilizem essa ferramenta. Pode passar, Marina. E aqui eu vou comentar rapidinho, que eu sei que o meu tempo está um pouco curto, sobre alguns dos exemplos. Foi bem interessante pensar quais exemplos trazer aqui, porque a gente tem, enfim, exemplos positivos, exemplos negativos, mas eu queria frisar 5 coisas que para mim marcaram muito e trazem diferentes aspectos. Um dos primeiros pedidos que a gente fez foram sobre os casos registrados de abuso sexual no metrô de São Paulo. Esse aqui foi o pedido que eu tive que refazer. Porque quando eu pedi a primeira vez, eu escrevi assédio sexual. E assédio sexual é quando tem uma hierarquia entre 2 pessoas. A pessoa falou, nenhum. Falei, ué, como assim? Primeiro, nenhum. Estranho, porque mesmo quando tem uma hierarquia, poderia ter esse registro. E ela explicou, olha, assédio sexual é isso e abuso sexual é isso. Ela poderia ter respondido já de uma vez? Poderia, mas eu refiz esse pedido só para deixar registrado. Mas esse caso me marcou muito, porque depois que a gente fez esse pedido de informação, a gente entendeu que os casos eles não eram computados e ele deu uma sequência de uma série de pedidos de informação sobre campanhas dentro do metrô. E hoje em dia, se vocês acompanharem no metrô de São Paulo, a gente tem mais informação sobre isso, né? O telefone de contato, os registros, as matérias, as pessoas sabem mais o que fazer. E tudo isso, de alguma maneira, foi incentivado por um pedido de informação, né? Porque antes nem sequer isso era registrado. Esse foi um dos primeiros casos que eu lembro que a gente falou, pô, por que a gente não faz um pedido de informação, né? Estamos falando sobre isso e tal, e aqui está um exemplo para vocês. Um outro exemplo que eu queria comentar, agora já na área de meio ambiente, são os contratos de demanda firme, também aqui em São Paulo. A gente passou, então, por um período de estiagem muito grande e a gente teve um apoio de uma jornalista que contou para a gente que existiam contratos
em que as empresas tinham que um mínimo de gastar água. Por exemplo, se elas gastassem 4.000 litros de água, elas tinham um desconto de X. Se elas gastassem 5.000 litros, elas tinham mais desconto. Esses eram os contratos de demanda firme, ou seja, se elas economizassem, elas pagariam menos. Elas pagariam mais, perdão. Então, isso aconteceu justo na época de maior estiagem. Então, você fala, pera, Joara, acho que você está me confundindo. A gente tem campanhas para as pessoas economizarem e existem contratos, por exemplo, com um shopping, que se ele gastar 4.000 litros, ele paga menos do que se ele gastar 3.000. É, exatamente isso. E a gente fez um pedido de informação, então, sobre quais eram as empresas que tinham esses contratos de demanda firme. Isso foi uma luta, a gente subiu até a terceira instância, a gente conseguiu alguns contratos e depois a gente passou o caso para o Ministério Público de São Paulo, que acompanhou. Os contratos foram suspendidos durante a crise hídrica, e isso mudou a política de grandes gastos naquela época. Então, aqui, para trazer um exemplo para vocês de como o pedido de informação ele pode estar relacionado com outras esferas de atuação, né? Eu busco uma informação, aciono o Ministério Público, volto nessa informação, um jornalista que naquele momento não se viu com mais condições de fazer essa pesquisa, mas passou uma informação para uma organização. Existe um mundo, né? Nem tudo vai ser salvo pela lei, mas eu queria muito que vocês pensassem que a lei é um instrumento que a gente pode utilizar em vários momentos. É quase aquela carta, aquele 3 no final do jogo do truco, que eu posso jogar no começo para amarrar, posso jogar no final. Eu sou muito, muito, muito viciada em truco, então eu quis fazer esse exemplo para vocês do que é ter a carta da lei na manga. Também queria comentar um outro caso sobre o estudo de impacto ambiental em Santa Rosa dos Pretos, que é uma comunidade no Maranhão. Esse caso foi muito interessante porque existia uma duplicação de uma rodovia e que estava sendo feita sem nenhuma consulta às comunidades locais, que tinham quase nada de informação. E também, através de uma parceria, a gente conseguiu esse estudo de impacto ambiental, através de um pedido de informação, e esse caso é muito curioso, porque veio para a gente 5 páginas de um estudo de impacto ambiental, mas naquelas páginas estavam marcados, por exemplo, 7 de 15, 8 de 15, 9 de 15, aí eu falei, pera, eu tenho 5 páginas aqui, como está marcado que essa é a 8ª página de 15? Então, isso tem mais informação do que realmente eu estou com esse pedido na mão. Então, a gente fez um recurso justamente nessa linha. Olha, a gente não recebeu a informação integral. Tem alguma coisa acontecendo. Acionamos, naquele caso, a Defensoria Pública, que entrou, então, com pedido de paralisação da obra, e a gente conseguiu paralisar essa obra até que fosse feita, então, a consulta e os requerimentos obrigatórios segundo a lei ambiental. Mas foi muito curioso quanto, de repente, você consegue uma informação, mas consegue notar que aquilo falta alguma coisa, mas existem outros meios para você acionar. E também, já estou terminando aqui, outros 2 casos. Um foi o caso de advocacy para as reuniões do Acordo de Escazú. Então, existia uma discussão sobre o Acordo de Escazú, mas a gente não tinha muita informação sobre isso. Então, a gente falou, vamos perguntar, tá aí, o pedido de informação tá aí para isso, né? Lá existe. Então, a gente falou, e aí, Ministério das Relações Exteriores, como está a preparação para o Acordo de Escazú? Quando vai ter uma consulta pública? Quando que isso vai ser feito, tal. E, obviamente, a resposta foi, não existe nenhuma preparação, tal, mas isso acionou dentro do Ministério das Relações Exteriores à época, que em conversas com a CGU, falou, o que é esse acordo? Por que as pessoas estão perguntando e tal? E desde aí se estabeleceu, então, uma relação de mais confiança. Então, mesmo com uma resposta negativa nas mãos, a gente fala, beleza, vocês não estão fazendo nada, mas vocês deveriam fazer. E aí existe, então, um advocacy que você faz com aquela resposta, mas você tem uma resposta oficial. Isso é muito importante, né? Se vocês recebem uma coisa que para vocês parece estranho, pensa que aquilo é oficial. Não se pode mentir num pedido de informação. Não deveria mentir num pedido de informação. Então, você pode utilizar essa resposta de diferentes formas. E aqui foi através do advocacy. E, por fim,
o caso das obras do BRT no Rio de Janeiro, que também é uma história similar, né, de obras, de grandes obras, em que a gente queria, portanto, saber o trajeto, então, por onde o BRT ia passar, porque as pessoas estavam sendo removidas das suas casas, mas elas estavam sendo removidas por um pedaço que parecia que não ia passar nada. Então, tá bom. Mas qual que é o trajeto? Vamos fazer isso de forma planejada, né? E, infelizmente, a gente não conseguiu saber o trajeto, mas o que a gente conseguiu naquele momento, e aí com o apoio novamente de jornalistas, foi dar visibilidade ao caso, né? Que algumas pessoas estavam aproveitando de que existiam essas obras para chegar nas pessoas que viviam perto das obras e falar, olha, eu compro sua casa agora porque daqui a pouco ela não vai valer nada, né? A típica especulação imobiliária. Então, a gente fala que é muito importante que as informações estejam na transparência ativa, justamente para as pessoas poderem consultar alguma coisa. Se eu sei que a obra não vai passar perto da minha casa, talvez eu tenha a possibilidade de me defender ou pelo menos responder para alguns casos como esse, de que as pessoas estavam sendo coagidas a venderem um terreno, quando na verdade a linha não ia passar perto da sua casa. Então, só para trazer aí, enfim, vai surgir milhões de outros exemplos, mas eu quis trazer esses que me pareceram diferentes entre si. Pode passar, Marina. Então, já me alonguei demais, mas só as últimas dicas, a gente sempre aconselha, então, a fazer pedidos via CNPJ, né, como uma forma de apoiar, então, a proteção dos dados pessoais e da pessoa que está pedindo informação. Infelizmente, a gente tem, então, essas questões e esses relatos de que, muitas vezes, por ser um jornalista ou por ser um jornalista do veículo X, a gente não consegue, enfim, uma informação. Então, a gente sempre aconselha, quando é possível, fazer via CNPJ e também evitar colocar as informações pessoais no pedido, né? Tem muita gente que tem esse costume, eu sou a Joara, o CPF, lá, não precisa. O sistema já faz isso, lembra que você tem direito de fazer esse pedido de informação e que você não precisa justificar. Então, vá direto àquilo que você está querendo saber. E diferencia no sistema da ouvidoria se é uma denúncia, se é uma reclamação, se é uma sugestão, para a gente conseguir fazer a tramitação de acordo com a lei. Pode passar, Marina. É isso, gente. Eu me alonguei muito. Eu peço desculpas desde já pelo tempo. Qualquer dúvida, a gente vai conversando aqui ao longo do evento. Muito obrigada. Muito obrigada, Joara. A gente teve uma aula de Lei de Acesso à Informação de lambuja e de procedimentos e garantias da Lei de Acesso à Informação. Então, saímos no lucro. E é muito interessante como a LAI, às vezes, fazer um pedido via LAI também mostra como é frágil, às vezes, a gestão documental, a gestão de informações, né, em algumas áreas do poder público, o que às vezes dá um desespero, porque 2022, como assim você tem só o negócio em papel, aquela coisa, mas enfim, a gente guarda um pouquinho disso para os debates. Eu vou passar agora para a Tatiana Bastos, também companheira de longa data na luta pela lei, pela defesa da Lei de Acesso à Informação. Ela é advogada especializada em direito público, transparência, acesso à informação e governança, e outras áreas que eu resumi aqui. Já foi presidente do Observatório Social do Brasil no Rio de Janeiro, é vice-presidente para assuntos institucionais e alianças do Observatório Social do Brasil e é presidente do Instituto de Direito Coletivo, uma organização dedicada a defender direitos e interesses coletivos, de todos nós, portanto, por meio de incidência, desenvolvimento de projetos e orientação. Tatiana, compartilha com a gente um pouquinho sua experiência com a LAI. Marina, muito obrigada. Bom, primeiro, gostaria de agradecer o convite e as palavras carinhosas, essa luta de muitos, né? Então, que bom que nos reencontramos e que a gente vai agregando também. Gostaria de agradecer, estar nessa mesa maravilhosa da aula que eu tive com a professora Joara. Adorei, inclusive, os exemplos. Eu acho que a gente me desenvolveu curiosidade, vou também querer saber um pouco mais depois com você. E, claro, o professor Roberto, um grande companheiro, um grande ativista na questão da transparência, do combate à corrupção.
você nos possibilita, né, muitas vitórias. Então, agradeço já de antemão e o fórum todo, a Brage, Transparência Brasil. Estamos, eu como representante do Instituto de Direito Coletivo, estamos muito felizes de estar compondo essa mesa. Então, feita essa introdução, eu trouxe aqui, primeiro, eu pensei em 3 exemplos de atuação nossa, né, do Instituto de Direito Coletivo, que foram bem-sucedidos e mal-sucedidos, e alguns deles mal-sucedidos, quando se coloca em perspectiva de tempo, né? Mas antes disso, gostaria de ressaltar que a professora Joara falou muito bem, né? A Lei de Acesso à Informação é uma oportunidade, né? É uma oportunidade do controle social, uma oportunidade de nós, da sociedade, de fazer o nosso papel de cobrar, né, e de acompanhar o exercício do poder público, né, da prestação de serviços públicos, a qualidade da prestação de serviços públicos. A própria lei de informação, ela insere uma série de obrigados, né? Então a gente tem a oportunidade, inclusive, de questionar o próprio Ministério Público, que é o grande fiscal da lei, a gente tem a oportunidade de acompanhar Tribunal de Contas, o Poder Executivo, Legislativo, enfim. Então, a gama de possibilidade da nossa participação enquanto controle social é muito ampla. Ainda que também concordo que agentes importantíssimos como os próprios cartórios, né, seria um grande facilitador se a gente tivesse essa ferramenta da Lei de Acesso à Informação em relação aos cartórios. Talvez não tenha passado por uma questão muito mais financeira, né, porque eles cobram para prestar essas informações, do que propriamente pela sigilo da informação. Então, pensando que a Lei de Acesso à Informação é uma ferramenta do controle social, né, então é uma oportunidade de utilização de dados, quando a gente fala aqui internamente, né, dos voluntários que estão iniciando conosco, ou eventualmente algum evento que a gente fale sobre a Lei de Acesso à Informação, nós, enquanto sociedade, a gente não tem obrigação de entender plenamente a complexidade do poder público, né? Muitas vezes o poder público é complexo exatamente para a gente já se cansar no momento do fazer, né, do pedir. Eu peço aonde? Mas é nessa secretaria ou naquela secretaria? Aí uma dica que a gente fala, uma recomendação, assim, olha, se você não sabe e se essa informação ela não está fácil de ser adquirida, pergunte. Qual que é o órgão responsável por essa informação? Ainda que seja uma pergunta preparatória. Porque, ao mesmo tempo, a gente tem que ter algumas estratégias no momento do manuseio, né, da Lei de Acesso à Informação, porque a gente sabe que pode ter resistência, né? O poder público, ainda que esteja mudando nesses 10 anos de Lei de Acesso à Informação, ainda tem dentro da sua estrutura resistência. Para que essa pessoa para que ela vai utilizar essa informação? Não, mas isso é sigiloso. Aí quando você vai observar efetivamente o dado, assim, meu Deus, isso tem sigilo por quê? Por que ele estava negando? Né? Cheguei na terceira instância, mas isso, né, enfim, não fragiliza nada, não tem... muitas vezes a gente chega nessa conclusão pelo simples fato que a própria estrutura, ela se defende, né, eu sempre disse não, porque eu vou dizer sim agora. Então, já partimos um pouco, ainda que melhorado, né? Eu não estou falando que a Lei de Acesso à Informação 10 anos depois é igual à Lei de Acesso à Informação no seu primeiro ano, né? Então, a gente teve muito progresso. Claro que nos últimos anos a gente também está percebendo muito regresso, né? Nos últimos 3 anos. Mas, né, ainda assim, a própria estruturação da lei nos permite ter alguns mecanismos de defesa. Ainda que a gente esteja hoje observando um regresso significativo, a gente já se estabeleceu em tal ponto que a gente consegue sinalizar, opa, peraí, aqui não, né? Essa conquista você não vai me tirar. Então, dito isso, entendendo a Lei de Acesso à Informação como uma oportunidade de participação social, entendendo que a sociedade ela não tem que necessariamente conhecer toda a estrutura, conhecer toda a complexidade para exercer o seu direito de acesso à informação, né? Pode fazer uma pergunta simples e prévia. Olha, quem pode me responder isso? Qual que é o órgão responsável? Olha,
tem um container aqui no meio da praça que não é retirado há 5 anos, né? A prefeitura foi lá e colocou o container, né? Quando que vão retirar? Ou esse container diz respeito ao quê? Aí geralmente o poder público fala, meu Deus, de quem é esse container? Aí vai bater uma bateção de cabeça lá dentro. E, meu Deus, quem é? Foi um contrato que acabou, que aí a empresa não retirou, tinha obrigação. Aí você vai puxando, né, o fio e vai descobrindo também outras coisas, né? Que é a ausência de planejamento também do poder público, isso é crônico, né? Essa ausência de planejamento também se dá na formação dos próprios dados, né? Na manutenção e guarda desses dados. Mudou de órgão, você leva toda a informação daquele órgão original para outro. Você, meu Deus, mas como assim, né? Enfim, quem ficou aqui para cuidar da lojinha? Outro bizu, só antes de falar dos casos propriamente, que a gente fala aqui também quando estamos falando com os voluntários e em palestra uma das formas de não resposta, uma das formas de negar a resposta é não dá-la. Né? Então, você passa o prazo, né? Fez o acesso à informação e aí o poder público simplesmente não deu nenhuma resposta. O que nós fazemos tradicionalmente? A gente recorre por ausência de resposta. Por quê? Porque aí a gente, como a professora Joara falou, né, todos os procedimentos previstos na lei, existem prazos específicos na transparência passiva. No momento que a gente recorre, a gente sobe a hierarquia com obrigação de resposta e diminui o prazo de resposta. Então, aí nossa estratégia, professora, ao invés de esperar os 30 dias, deu os 20 e não respondeu, a gente vai recorrer, porque a gente, ao invés de perder os 30, né, de perder mais esses 10, a gente tenta reduzir para 25, porque aí seria o prazo do recurso, e já estaria em segunda instância. Essa é uma das formas que a gente utiliza para, primeiro, antecipar, né? Tentar antecipar essa resposta, e quando você insere essa segunda instância, você também fala, olha, você vai ter que responder, né? Assim, não adianta colocar na gaveta, não adianta fingir que eu não existo, né? Assim, nós, sociedade, existimos, a gente quer entender melhor como é que a estrutura, a gente quer participar e a gente quer cobrar, né? Para cobrar, a gente precisa conhecer. E é por isso também essa grande oportunidade que a Lei de Acesso nos dá. Então, trazendo alguns casos, vou chorar umas pitangas aqui, né? Principalmente na Prefeitura do Rio de Janeiro. O que acontece? Né? Nós fizemos um trabalho aqui desde 2019 em relação à transparência dos termos assinados com o terceiro setor. Como muito bem disse a professora Joara, né, o terceiro setor que recebe recursos públicos está inserido na obrigação de transparência. Mas, diferentemente dos órgãos, né, dos órgãos públicos, né, dos demais obrigados, não tem que criar ouvidoria, né, não tem que ter essa estrutura de resposta que compete ao poder público. Mas, por estar recebendo recursos públicos, tem obrigação de transparência. Se somarmos a Lei de Acesso à Informação, o marco regulatório das organizações do terceiro setor, o famoso EMIROS, que até ficou com o nome, a LAI ficou com o nome bonitinho, o EMIROS que eu também gosto, diga-se de passagem. Então, se somarmos essas duas leis, né, o acesso à informação, né, a complexidade de acesso à informação é tão ampla que você, sim, tem que se utilizar de todo o arcabouço legislativo, de todo o arcabouço normativo para conseguir ter acesso às informações. Então, nós fizemos uma pesquisa, um levantamento prévio, na verdade, em relação ao cumprimento das obrigações de transparência, somando as obrigações previstas na lei e as obrigações previstas de transparência no marco regulatório. Observamos em 2019 que nenhuma entidade cumpria integralmente as obrigações de transparência, assim como o poder público. Né? Então, o poder público, nosso recorte era a área de assistência especificamente, porque também, né, não tem como, aí tem uma capacidade institucional, né, não tem como dar conta de tudo. Mas o poder público não disponibilizava a relação de contratos, de termos assinados, né, de termos de parceria assinados, e, em contrapartida, o próprio terceiro setor, né, que recebia esses recursos, muitos deles mal tinham site. Né? Então, o que acontece? Mas nós estamos... Esse objetivo era a punição desse terceiro setor, que é essencial para a prestação de serviço,
nesse recorte de assistência social muito mais ainda, né? Faz um papel que o Estado não faz, não consegue, e provavelmente, se chamasse para si, seria infinitamente pior, né? Então, o olhar era punitivo? Claro que não, mas era a mudança dessa construção do que é a transparência, né? A transparência também, assim como a gente precisa amadurecer essa cultura da transparência dentro do poder público, a gente também precisa amadurecer a cultura da transparência dentro do terceiro setor que recebe recursos públicos, né? Porque quando a gente alinha essa lente, né? Olha, são recursos públicos, consequentemente, tem, sim, uma obrigação de transparência por natureza, mas quanto mais transparente é essa entidade, mais investimento em gestão, mais amadurecimento institucional, mais possibilidade de obtenção, inclusive, de outros recursos. Porque uma corda, uma roda de benefícios, né? Claro, tem trabalho? Claro que tem. Né? Tem custo? Sim, claro que sim. Você manter um site, você manter uma pessoa responsável por subir as informações, isso é um custo. E, no nosso ponto de vista, tem que ser arcado pelo poder público, né? Porque essa obrigação ela só existe porque existe o Emerosc e porque existe aquele termo assinado. As entidades do terceiro setor podem colocar as transparências, né? As entidades aqui representadas, inclusive, são entidades transparentes, né? Colocam publicam, enfim, né? Fazem as suas comunicações de transparência para o externo, mas essa obrigação legal ela só ocorre quando há esse vínculo obrigacional trazido pelo recebimento de recursos públicos ou, né, pela certificação de SEBAS, né, outras obrigações aí normativas. Então, essa experiência que nós tivemos de 2019 para cá, a gente observa que nesse caminhar, o que antes era zero, hoje tem um acréscimo de cumprimento integral das obrigações de transparência em torno de 35%. Ah, Tatiana, mas 35% é muito pouco. Sim, mas se a gente considerar que a gente parte do zero, né? E mesmo assim, o cumprimento integral, né? E mesmo assim, você já tem aí um início de cumprimento de grande parte também das outras entidades que recebem recursos públicos. A partir do momento que a gente começou a acompanhar, inclusive cobrar o poder público de colocar a relação, de detalhar, enfim, os termos, né, o plano de trabalho, tudo que está previsto na legislação, você também observa um acompanhamento com maior accountability, né? Porque a sensação que a gente percebia é que era tudo como sempre foi, né? Só que como sempre foi, se não está dando certo, precisa mudar, né? Então, meu choro de pitangas aqui, especificamente sobre essa lei de acesso à informação, é que o que havia, né, o detalhamento dos termos que havia em 2021 já não tem mais, já não estão mais atualizados. Claro que a gente perguntou, claro que a gente está cobrando a atualização dessas informações pelo poder público, mas até a presente data a gente ainda não conseguiu. Então, isso também demonstra o quanto é importante a gente estar fazendo esse evento, o quanto é importante a gente continuar falando da Lei de Acesso à Informação, do nosso papel, porque o que antes estava, né, o que antes estava certo, no dia seguinte pode não estar. Né? O que antes estava disponível, mas foi um erro, a gente estava atualizando o site, de repente some tudo. Mas peraí, você mudou o outro site, não tinha nada a ver com esse. Enfim, então, essa nossa responsabilidade de estar acompanhando constantemente, né, a divulgação dos dados, constantemente inclusive fazendo perguntas, né, pela transparência passiva, para movimentar o poder público e, inclusive, observar seu planejamento. Trago também o Instituto de Direito Coletivo tem como tradição iniciar todo o nosso levantamento, né, todo o nosso estudo de novas atuações a partir da Lei de Acesso à Informação também. Então, a gente faz esse advocacy, né, levantando o que existe e avaliando qual será o caminho. Nós fizemos que acabou se ocasionando em uma ação civil pública proposta em face do INSS,
Em 2020, houve uma notícia, né, que entidades de pensionistas estavam cobrando de forma ilegal aposentados, né, mensalidades associativas de aposentados do INSS, e isso teria gerado um dano de quase 5 milhões de reais. Bom, eu falei, bom, meu Deus do céu, né? Não só você não pode, você está ali fragilizando o seu aposentado que está sendo descontado de forma regular, como você também está fragilizando o erário que vai ter que pagar, ainda que ele tenha direito de regresso. Então, assim, a gente está perdendo por tudo que é lado. A gente não está protegendo nossos idosos e a gente não está protegendo o erário. E aí a gente pergunta para o INSS, ok, cara pálida, né? A porta está arrombada. Mas o que vocês fizeram? Né? Então, romperam um contrato com essas entidades que praticaram atos ilícitos, encaminhando listas fantasmas de aposentados ou autorizações fantasmas. Ok, isso, então, nós fizeram alguma coisa em relação a elas. Mas o que vocês fizeram para que isso não aconteça novamente? Afinal de contas, você tem um risco de dano absurdo. 5 milhões com poucos contratos. E aí a resposta do INSS não. Essa é a forma, né? Que foi a nossa resposta foi: nós cancelamos aqueles contratos. Sim, então significa que o buraco continua possível, né? Enfim, a partir do uso da utilização da Lei de Acesso à Informação como um instrumento da análise da resposta do INSS, obviamente a gente teve que ir, obviamente não, mas infelizmente a gente teve que ir ao judiciário, e hoje houve uma reformulação no normativo do INSS, estabelecendo critérios muito mais rigorosos para a cobrança dos aposentados, só que aí o que falta ainda? Eles demonstrarem o que está acontecendo. Né? Então, fizemos uma nova lei de acesso à informação para que eles demonstrem se está acontecendo ou não essa fiscalização mais intensiva, digamos assim. Último, indo para o final, juro, poder legislativo, né? Obrigado pela lei de acesso à informação, né? Existem uma série. É interessante que aquele rol, né, de informações obrigatórias, ela se adequa e não se adequa ao Poder Legislativo. Eu colocaria mais inúmeros elementos aí que eles teriam como obrigação de responder. Mas, além, né, de como são feitas as leis, né, dizem que é melhor não saber nem como são feitas as leis, nem as salsichas, né? Mas, no nosso caso, é importantíssimo saber como são feitas as leis, porque existem alguns requisitos inclusive de procedimento, que inclusive podem garantir ou não a efetividade daquela lei. Então, se existe uma lei que ela foi feita, que eventualmente preveja uma isenção, enfim, e se isso não tiver correspondência, né, como o poder público, né, como o orçamento irá suprir essa isenção, essa lei não terá como, em tese, né, ela não terá como ser efetiva. Então, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós estamos acompanhando, né, a maior transparência, tanto da Alerj, a Alerj famosa, Alerj, aquela, né, estar no estado do Rio de Janeiro nos dá exemplo para tudo, né? Enfim. Então, estamos acompanhando a maior transparência da Alerj, como litis ao lado do Ministério Público, então, analisando o site, questionando. Infelizmente, felizmente, o Poder Judiciário é, sim, um meio necessário quando a questão administrativa, né, administrativa não deu conta de solucionar, a gente tem, sim, que ir ao Judiciário para que a gente consiga garantir os dados enquanto oportunidade de participação social. Encerro aqui a minha fala, agradeço novamente a oportunidade de estar conversando com vocês, e é um prazer sempre falar de lei de acesso à informação. Muito obrigada. Obrigada, Tatiana. Ótimos casos. É importante a gente ver também como, às vezes, a lei de acesso à informação, ela em si, ela é a alavanca, né, para algumas ações de controle social, de controle de políticas públicas mesmo. Não se preocupe com o choro de pitangas, porque todo evento da lei envolve um pouco disso sempre.
né? Com 1, 5, 10 anos tem sempre um momento em que a gente dá uma, dá uma choradinha, que nem quando a gente recebe as respostas, tem hora que a gente também, pera, não, agora eu recebi essa resposta aqui, eu vou sentar um pouquinho para não quebrar tudo, depois eu penso um pouco sobre o recurso, porque tem hora que só Jesus. É, vou passar rapidinho para o Roberto Liviano, que vai contar um pouquinho para a gente. Ele também é um aliado sempre presente a postos aí para cuidar da LAI, para desenvolver a implementação da LAI com a gente. O Roberto é do Ministério Público de São Paulo desde junho de 1992. Então, atualmente ele é procurador de Justiça Criminal. Ele integra hoje, como membro eleito, o órgão especial do Colégio de Procuradores. Ele é doutor em Direito pela USP, colunista do jornal Estado de São Paulo e do jornal digital Poder 360. Ele idealizou e preside o Instituto Não Aceito Corrupção. Viviane, você vai dar um pouquinho da sua perspectiva sobre a LAI e também um pouquinho sobre a atuação do MP em relação à LAI, não é isso? Marina, bom dia. É uma grande honra, uma grande alegria. Eu peço desculpa pela voz um pouco rouca. Ontem a garganta começou a falhar e eu espero que seja apenas uma gripe, né? O autoteste sinalizou que é gripe e eu espero que assim se confirme, né? Para mim realmente é um motivo de satisfação estar presente nessa oficina em que se tem essa data tão marcante desse ciclo de 10 anos da Lei de Acesso à Informação, né? E com presenças de pessoas tão importantes em relação a isso, você, Marina, que representa o Fórum, que participa hoje da Transparência Brasil, com uma função tão relevante, então me sinto honrado e satisfeito em participar dessa discussão. E também pela possibilidade de ter o aprendizado da professora Joara por essa aula que nos brindou aqui com essa apresentação. Estava bastante atento, de uma maneira muito comunicativa, muito didática, muito profunda. Muito obrigado, Joara, por todas essas suas informações, assim como a Tatiana. Mulheres inteligentes, cultas, preparadas e poderosas. Não poderíamos ter uma oportunidade mais rica de conversar a respeito da Lei de Acesso à Informação e tiraram muito do meu discurso aqui, sobrou pouco aqui para mim, né? Vamos agregando algumas coisas, mas me chamou a atenção, ficou martelando aqui na minha cabeça, sabe? Eu vou começar. Você, Tatiana, você falou, é melhor não saber o que acontece nas fábricas de salsichas. De fato, existe esta frase, mas nós estamos justamente aqui para provar o contrário. Eu, do Ministério Público, eu sou um azucrinador de corruptos, e nós que combatemos com a LAI, nós vamos querer saber, sim, o que tem nas fábricas de salsichas. Pouco importa se acham que seja recomendável ou não. Essa ideia de é melhor não saber o que exista nas fábricas de salsichas, esse tipo de mito, que justamente nós precisamos combater, né? De fato, existe esta frase, mas eu penso que a gente pode começar trilhando este caminho, né? É um momento importante de um ciclo de 10 anos da Lei de Acesso à Informação, e nós temos muito caminho a percorrer, como bem ponderou a Joara. A Lei da Suécia é a lei mais antiga do mundo em matéria de acesso à informação, e, para se ter uma ideia do nosso atraso, é uma lei de 1766. 1766. Nós estamos em 2022. Em 2022, quando um cidadão anônimo, como muito bem ponderou de novo a Joara, não precisa dizer por que ele quer informação, isso é uma questão de cidadania, eu não preciso dizer porque eu quero informação. Eu quero informação porque eu sou cidadão. Basta ser cidadão para ter legitimidade e autoridade para querer informação. Ponto. Né? O cidadão quis informação para querer saber quantos encontros
os bispos Gilmar e Arilton tiveram com o presidente da República. Né? Depois o Brasil soube que foram 45. Né? Então, com base na lei de acesso à informação, eles quiseram saber essa informação, o cidadão quis saber essa informação, e o senhor presidente da República responde a eles: espera 100 anos para saber. Espera 100 anos. Fique sentado aí 100 anos esperando, e aí você vai saber quantos encontros houve. Né? Quer dizer, isto nos mostra, Tatiana, Joara, Marina, que o desafio não é pequeno. Né? Depois, felizmente, a CGU, que foi mencionado aqui pela Joara, com propriedade, de novo, que é o órgão, a referência em matéria de política pública sobre transparência, a CGU, num momento de lucidez, infelizmente a lucidez não tem sido permanente, mas nesse momento a lucidez prevaleceu e a CGU se posicionou no sentido de que esta posição bizarra e cretácea deveria ser revista, e então foi revelado o número de encontros com os bispos. E a imprensa soube que foram só 45, né, em que eles chegavam a exigir ouro para liberar verbas devidas às escolas. Né? Então, essa é uma questão que deveria ser natural, mas não é natural. Né? Agora, a CGU ela é o braço formulador, é a referência em matéria de transparência, como a Joara apontou, mas aí cabe uma nuance interessante que merece a nossa reflexão. E aí eu entro nesses pormenores que eu acho que me cabe fazer. A CGU, Joara, ela não é órgão de Estado, ela é órgão de governo. E aí começam nossos problemas. O controlador, se o presidente quiser, ele demite ele hoje. Como houve, quantos presidentes da Petrobras caíram ao longo desses últimos tempos? Quantos ministros da educação o Brasil teve nesses 3 anos e 5 meses? Nós estamos no 5º. Vejam a relevância da política pública da educação. 5 ministros da educação, gente com currículo falsificado, né? E todo tipo de coisa bizarra que aconteceu no país. O Controlador-Geral da União não tem mandato. Esse é o ponto. A Joara ponderou muito bem. Ele é a referência mais relevante, deveria, é aquilo que é mais perceptível, mais sério, mas a CGU, a Controladoria, é órgão de governo. Não tendo mandato, não tem independência. E aí isso gera para nós o quê? Instabilidade. Instabilidade. Né? E a instabilidade é absolutamente corrosiva, perigosa. Né? Se de uma maneira, num determinado momento, existe uma decisão boa, como foi essa dos bispos, num outro momento, a mesma CGU determina o sigilo no acesso aos pareceres dos ministérios nos projetos de lei de interesse da sociedade. A mesma CGU. Né? Então, nós temos uma situação muito delicada, não é, Joara? Isso é muito complexo que nós tenhamos esta cena tão difícil. Também se colocou a questão da transparência ativa dos sites. Eu acho isso muito importante. Nós estamos até evoluindo em relação a isso, mas é um processo de avanços e recuos. Né? Há muita informação que é encontrada ali, sim, há. E as organizações da sociedade civil, como a Transparência Internacional, a Transparência Brasil, Open Knowledge, cumprem um papel muito importante. Lembram o que aconteceu? Por conta da pandemia, houve a Lei Geral da Quarentena, né? E a Lei Geral da Quarentena obrigou o poder público a organizar sites específicos, prestando contas. Lembram disso? Afrouxaram-se as regras de contratações públicas,
para salvar vidas, não é, Marina? Vamos acelerar os procedimentos para poder proteger vidas, mas tem que haver sites prestando contas das contratações emergenciais. Imaginou-se que o poder público faria isso de uma maneira natural, afinal, já eram 8 anos da Lei de Acesso à Informação, infelizmente isso não aconteceu. Se não fosse a organização da sociedade civil, se não fosse a vigilância de organizações como a Transparência Internacional, Transparência Brasil, Open Knowledge, o Instituto Não Aceita Corrupção, menor, não tem a mesma força que vocês, mas estamos ali de olho, cutucando os órgãos, fazendo rankings, mostrando os níveis de opacidade dessas prestações de contas, não teriam cumprido o seu dever, né? Então, em matéria de transparência oferecida nos sites, né, infelizmente, a gente vai evoluindo, mas tem muito ainda a melhorar. Só conseguimos atingir rankings, níveis razoáveis, quando houve essa apresentação pública. Olha, esse estado está ruim, o outro está péssimo, né? Aí é que o poder público, percebendo o risco político daquilo, aí eles correram cumprir a sua obrigação. Isso é devastador. Para se perceber também a que ponto chega, um dia desses, a coisa de 1 ano atrás, eu fui convidado para ser mentor num hackathon, jovens brilhantes, mentes brilhantes, efervescentes, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Foi uma experiência na qual eu aprendi muito, muito enriquecedora, né? Conversar com aquele pessoal, aquelas ideias em ebulição e tal. Agora, teve um projeto, pessoal, que eu nunca vou esquecer, muita coisa bacana, mas teve uma coisa que me chamou muita atenção. Eles estavam voltados para melhorar a usabilidade do site oficial da Prefeitura de Campo Grande, porque era um labirinto. O projeto do hackathon, aquilo é um labirinto tão grande que os hackers estavam voltados para desatar os nós do labirinto, Marina, né? Eles estavam querendo achar atalhos. Não, nós temos que decifrar isso aqui. Então, eu era um mentor para ajudar eles a pensar junto maneiras de dissipar aquela dificuldade. Então, vejam até onde chega o nível de complicação. O poder público coloca o site no ar? Coloca, mas ele coloca na forma de um labirinto. Ele cumpre o dever funcional, a obrigação, né? Como a Joara colocou muito pedagogicamente aqui, mas ele cumpre de maneira absolutamente protocolar. Aí tem os alunos que vêm participar de hackathon para achar atalho decifrador de labirinto, né? Eu achei genial aquela proposição deles e tudo mais, mas é muito triste que a gente precise chegar a estes níveis, não é? Muito bom. Eu fiz um trabalhinho de casa para ajudar dentro do espírito, como a Marina me convocou, né? Eu fui conversar, Marina, com o pessoal que cuida das demandas de transparência ao Ministério Público, né? E o Ministério Público ele é provocado, né? As pessoas procuram o Ministério Público e com demandas, né? Ministério Público, tem tal coisa, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e eu quero compartilhar aqui nessa oficina, porque acho isso interessante, ilustrativo e pode servir para quem pensa em usar a Lei de Acesso à Informação. E aí eu tentei, isso não está sistematizado de maneira assim, científica, mas algumas coisas que eu acho que pode ser útil. Em primeiro lugar, quem que cuida dessa gestão, Marina? Tatiana, Joara e todo mundo que nos assiste. É a ouvidoria do Ministério Público. Tá?
Então, dentro da estrutura organizacional do MP, quem está incumbido de cuidar dessas demandas, quem recepciona isso é o ouvidor, é o procurador de justiça Gilberto Nonaca. Tá? Ele é o que administra essa demanda. Aliás, é um colega acessível, tá? Bastante tranquilo, de fácil diálogo, e tive uma conversa muito boa, muito produtiva com ele. Tá? Que tipo de demanda chega ao Ministério Público via LAI? Primeiro, uma questão que ficou nítida na nossa conversa. Tem havido um exponencial aumento de demandas via LAI. As pessoas estão se encorajando a demandar o Ministério Público fazendo uso da Lei de Acesso à Informação. Penso que isso é um elemento a ser celebrado. Né? Depois de anos de trabalho, as pessoas estão tendo menos medo dos promotores, dos procuradores e do Ministério Público, estão se encorajando a abordar a instituição e demandar dela providências. Bom, que tipo de coisa é objeto de demanda do Ministério Público? Bom, demandas não atendidas perante o Poder Executivo. Isso é intuitivo, né? Então, vamos imaginar que você tem lá um posto de saúde que está em situação precária e a pessoa está sofrendo com a desassistência à saúde, né? E aí a pessoa recorre ao município, não há resposta, eu vou chamar o promotor. Né? Então, ele vai lá e usa a LAI, Joara. E usa a LAI para quê? Vou ver se o promotor resolve. Como na prefeitura não resolveu, vou chamar o promotor. Né? Então, essa é uma demanda padrão. Outra demanda padrão em que se usa a LAI. Licitações em andamento em que há coisas suspeitas, coisas esquisitas, fatos estranhos, desconfianças. As pessoas procuram o Ministério Público. Diante de desconfianças no andamento de licitações, isso leva a procurar o Ministério Público. Outra questão, há uma discussão na Justiça e o juiz decreta o sigilo. Pessoas vão lá, tentam dar uma volta no juiz e tentam quebrar a existência do sigilo e obter informação via MP. E, obviamente, não conseguem, porque a decretação de sigilo é legal. Né? Tentam burlar o sigilo decretado. Né? Também usam o MP como um canal de informação para ser... É como se fosse um glossário para saber informações sobre o funcionamento de outros órgãos, né? Como se fosse um FAQ, como se fosse um verbete. Né? Como funciona isso, como funciona aquilo. Eu achei interessante esse comentário do ouvidor. Tem esse tipo de demanda também. Né? Informação também sobre o andamento de recursos. Outra questão que me parece interessante compartilhar com todos aqui é perfil de quem demanda o Ministério Público via LAI. Não se pode discriminar pessoas, a Joara pontuou com muita felicidade, não se pode marcar, estigmatizar, tem toda a razão. O Ministério Público também não vai estigmatizar de maneira nenhuma, mas existem sinais comportamentais que te permitem perceber quem é que está indagando, não é, Joara? Dá para perceber se é jornalista, se é alguém que está elaborando uma tese de doutorado, dá para perceber às vezes. Né? Então, através dos elementos perceptíveis que são colocados nas solicitações via LAI, segundo o nosso ouvidor, a principal fonte de demanda via LAI ao Ministério Público é a sociedade civil. Aliás, me surpreendeu, porque eu intuitivamente imaginei que fosse a imprensa. Não é a imprensa. Imprensa em segundo lugar. Primeira fonte demandante, sociedade civil.
Segunda fonte demandante, imprensa. Terceira fonte demandante, aí sim, estudantes, pesquisadores, etc. Né? O que mais que eu queria compartilhar com vocês? Preocupações em relação à lei. Eu não quero me alongar, porque acho muito importante termos espaço de debate e tem perguntas da audiência aqui. Mas eu quero compartilhar alguns pontos que eu anotei aqui, anotações finais para... Uma coisa a Joara falou, que eu concordo totalmente, a Tatiana também, é fundamental quando vai se... Porque a ideia aqui é oficina prática. Tem que saber formular pedidos. A generalidade de um pedido ela vai levar, infelizmente, ao insucesso. Então, o pedido tem que ser feito de maneira precisa. É óbvio, não é uma cirurgia, não é um cirurgião, óbvio, mas você tem que pontuar de maneira mais elementos determinantes, período, objeto. Não pode ter que evitar a generalidade, porque a generalidade ela cai na lamúria, né? A lamúria, você não resolve nada. A lamúria é poesia, é outro tipo de coisa, né? Então, esse é um ponto importante. Agora, uma coisa que eu queria... Dois aspectos que eu quero deixar aqui antes de concluir. Primeiro, temos uma questão relevante que é um processo que não se pode deixar de considerar em relação à lei, e tem 10 anos, defendemos, lutamos com ela e tudo mais, mas a lei de improbidade ela foi esmagada em outubro do ano passado, e, a meu ver, esse esmagamento atinge a lei. Porque se um administrador público ele não responde a uma demanda, o que acontece com esse administrador público? Você tem um recurso, a Joara explicou, recurso, tal. Bom, o Brasil é o país em que você tem coisa que pega, coisa que não pega, é o país da impunidade, como a gente bem sabe. A lei de improbidade administrativa é uma lei, eu, como membro do MP há quase 30 anos, completo mês que vem, digo a vocês, a lei de improbidade é uma lei que existe e é efetiva para combater o abuso de poder. E essa lei foi esmagada em outubro do ano passado. Essa situação em que o sujeito recebe uma demanda via lei e, sem qualquer motivo justo, ele não responde, poderia ser enquadrada nos termos do artigo 11 da Lei de Improbidade. E agora não pode mais, né? Por exemplo, o apagão de dados da pandemia. O governo federal determinou apagão de dados. O Brasil teve que formar um consórcio inédito, do ponto de vista mundial, para garantir o acesso à informação. Se não fosse aquele consórcio, estaríamos no escuro. Graças a esse consórcio, tivemos acesso à informação sobre o que aconteceu na pandemia. Tudo bem? Esta conduta federal de determinar o apagão de dados, que, a meu ver, é uma gravíssima improbidade administrativa, nos termos da nova lei, deixou de ser. Deixou de ser porque só é improbidade aquilo que é exaustivamente descrito. E isso não está exaustivamente descrito porque é uma violência contra esse tipo de punição. Não é assim que funciona. Foi deturpada a natureza da improbidade. Então, nós estamos vivendo um momento delicado em relação a isso, porque o enfraquecimento da lei de improbidade significou uma fragilização da própria transparência. O Instituto Não Aceita Corrupção, junto com a Confederação dos Servidores Municipais de São Paulo, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei 14.230. Tá? Essa ação, a ADI 7156, está distribuída, o relator é o ministro André Mendonça, e nós contestamos 10 dispositivos que, a nosso ver, ferem a Constituição. Né? Não sabemos se vamos ter sucesso ou não. Eu quero fechar aqui a minha fala para dar espaço para
a assistência, só quero dizer, do ponto de vista prático, que dentro do Ministério Público, quem pensa em acionar o Ministério Público, porque quando a gente fala em efetividade da LAI, a LAI não houve atendimento, não responderam à demanda, vamos procurar o Ministério Público, vamos procurar o Ministério Público. Mas quem do Ministério Público? É a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social. Essa é a subdivisão apropriada e tem a função de responder a esse tipo de demanda, né? Dentro da divisão de atribuições, você tem o promotor do meio ambiente, tem o promotor do patrimônio cultural, civil, criminal, do júri. Quem cuida desse tipo de assunto é a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, né? Eu fico muito contente, gostaria de contribuir mais, mas o tempo está finito. Estou vendo aqui demandas, mas acho que a Marina administra aí as perguntas. Fico à disposição. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Roberto. Obrigada por compartilhar também esse pequeno problema aí com a lei de improbidade administrativa, que a gente tentou reverter, mas não deu muito certo, felizmente. Vou só fazer um resumo aqui, tipo, fazer que nem aquele aluno chato no final. Então, professor, quer dizer que é assim, das falas de vocês, para usar a LAI para o controle social. Então, uma recomendação que eu vejo muito presente nas falas de vocês três é fazer pedidos de acesso à informação. Então, basicamente, aquela mesma coisa de exercitar um pouco esse direito, simplesmente porque ele é um direito seu, né? E também para que a gente consiga, aos poucos, conforme você vai fazendo pedidos de informação, você vai ganhando intimidade com a ferramenta, né? Então, você vai sabendo também. A gente tem essas dicas gerais que a Joara compartilhou com a gente, né, de fazer pedidos breves, sucintos, mas com a linguagem mais clara possível, que seja compreensível para alguém que não esteja dentro da sua cabeça, mas você também, ao mesmo tempo, você vai pegando uns trejeitos, assim, um jogo de cintura também ao lidar com o procedimento, que nem, às vezes, assusta um pouquinho de começo. Então, fazer os pedidos é sempre uma prática interessante, né, que vai ajudando também a usá-la para o controle social, né, para pegar esses desvios, ineficiências, esses problemas nas políticas públicas, né. Analisar os sites né, oficiais, os sites dos governos, dos legislativos, dos judiciários, para ver também o que é que já tem disponível, ou, de repente, até uma coisa que você nem estava procurando ali intencionalmente, mas, de repente, você esbarra com alguma coisa ali, uma licitação meio esquisita, né, uma licitação por, não sei, compra de prótese peniana, umas coisas assim, né, de repente você consegue achar alguma coisinha ali já na própria transparência ativa, não é isso? E aí, para denunciar questões de descumprimento da lei, aos ministérios públicos, por exemplo, que são uma das ferramentas de monitoramento ou de garantia da implementação da lei, promotoria do patrimônio público e social, certo? E aí eu já emendo uma perguntinha da audiência do Gregory, se não me engano, que é sobre como ele compartilha uma impressão de que o Ministério Público, de São Paulo, de outros lugares também, parece que não se empenham tanto em ações que dizem respeito a denúncias de descumprimento da lei ou de violação de prazos ou mesmo de práticas da Lei de Acesso à Informação. Vocês recebem, né, o Ministério Público aqui de São Paulo recebe muito desse tipo de denúncia? Como ela é tratada? Como é que funciona isso um pouquinho? Pode esclarecer para a gente, Roberto? Muito obrigado, Marina, pela pergunta do Gregório Pavan. Acho essa pergunta de extrema pertinência. Eu, como membro do Ministério Público, eu fico triste que haja uma situação como essa, mas, infelizmente, é um dado de realidade, o dado que o Gregório coloca, né? O que me cabe fazer, e eu já me comprometo aqui que farei, porque, além de ser procurador, eu, como você me apresentou, eu integro o órgão especial do Colégio de Procuradores. Coincidentemente, amanhã eu vou ter uma reunião com o Procurador-Geral, né? E eu vou aproveitar essa ocasião, Marina, e você, Joara, Tatiana e todo mundo, e eu vou transmitir ao Procurador-Geral algumas sensações
algumas percepções desse diálogo aqui, né? Ainda que nacionalmente exista esse problema e a gente não possa mudar tudo, mas isso também me incomoda a mim, sabe? Eu acho difícil dar uma resposta científica à demanda do Gregório, mas eu penso o seguinte: o Ministério Público ele está muito preparado para lidar com a demanda, com a provocação a investigar um crime, construir a prova da responsabilização pela prática de um crime e promover a execução desta pena de um crime. Isso é cartesiano, isso é fácil, isso é imediato, isso é todo sistematizado. O Ministério Público aprendeu a fazer a mesma coisa em matéria de interesses difusos e coletivos. Também aprendeu. Não foi um caminho fácil, aprendeu a fazer acordos, termos de ajustamento de conduta, foi uma evolução e foi importante. Em matéria de lei, né, eu diria o seguinte: primeiro, é um dado de realidade também, que a gente não pode desprezar, você não tem uma quantidade de demandas gigante. Eu deduzo que haja uma provocação ao Ministério Público que não seja muito grande. Mas eu acho que mesmo essa provocação que exista, pela relevância social que ela tem, porque lei é cidadania. Lei é cidadania pura, é a expressão mais genuína, mais profunda, mais legítima de cidadania. O Ministério Público deveria dar uma importância extraordinária a essa provocação. Isso deveria ser um case de atuação. Isso é um exercício tão profundo, tão verdadeiro, tão essencial da ação civil pública para dar efetividade aos direitos fundamentais, propor uma ação civil pública para que o cidadão tenha garantido o acesso à informação via lei, significaria a afirmação plena do Ministério Público, né? Então, do meu lado, eu não tenho conhecimento de ter sido proposta alguma ação tendo em vista algum desrespeito a cidadãos por negativas de informação pela lei. Mas eu vou provocar isto. Eu estou me comprometendo aqui. Eu vou provocar isto e eu acho que o Procurador-Geral, eu tenho condições de sensibilizar isso e eu tenho condição de estimular isso também um pouco. Estou vendo aqui, a Tatiana trouxe algum número, não sei o que é, vamos ver o que é, mas eu vou estimular isso a nível nacional também. 10 anos de lei, acho que é um momento interessante da gente avançar. Pode ser que a Tatiana traga algum dado aqui que eu desconheça, né? Mas eu acho que o Ministério Público isso precisa ser trabalhado nas escolas do MP, nas escolas de formação, para enaltecer a relevância disso, sem usar demais a palavra que a Tatiana quer falar. Diga lá, Tatiana, você conhece casos aí, parece, de ações? Boa notícia é bom sempre dar, né? O Ministério Público é estadual e federal, né? O professor Roberto é representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, né? Mas aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos duas ações que têm por base a Lei de Acesso à Informação em face do Poder Legislativo. Em face da Alerj e outro em face da Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Então, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos, pelo menos de pronto, duas ações. Nós, inclusive, somos parte em ambas. Muito bom, muito boa notícia, muito boa informação. Vamos trabalhar no sentido de amplificar isso, né? Isso precisa ser uma coisa normal, porque isso é consolidação da cultura do acesso à informação. Isso é super relevante. Do meu lado, eu já estou levando comigo essa missão, já vou pôr na agenda da reunião com o Procurador-Geral amanhã, eu vou levar esta demanda dessa conversa aqui. Isso é muito relevante. Não, daqui a pouco, então, a gente dá umas semanas e a gente faz uns pedidos de informação para a MP de São Paulo para saber sobre as providências. Bom, continuando um pouquinho nessa temática de punições, enfim, de violação ao princípio da transparência, da lei de acesso à informação, a gente tem o nosso o último, ou mais recente, elefante na sala, o orçamento secreto, que
meu Deus, enfim, por onde começar? Um orçamento secreto, né? Orçamento, quem precisa saber do orçamento, não é mesmo? Enfim, a gente tem uma ação no STF, chegou ao extremo de ter que parar no STF com uma ação por descumprimento de preceito fundamental, né, por descumprimento de um direito fundamental, e a impressão que dá, de novo, falamos de impressões, mas é que o STF está um pouco mole aí um pouco leniente, digamos assim, nessa ação para tomar providências para, de fato, haver uma sanção ao descumprimento da lei, né, ao descumprimento das próprias ordens do STF pela transparência, né, a Câmara, o Senado e o próprio governo federal vão dando soluções que não são soluções de fato, que não dão transparência de fato às emendas, e a gente só vê no máximo um tapinha na mão ou extensões de prazo muito generosas para que isso seja cumprido. Eu queria ouvir um pouquinho a avaliação, primeiro da Joara, sobre esse tema e essa aparente leniência, se ela concorda que existe essa aparente leniência e que caminhos isso pode acabar tomando, no fim das contas. Obrigada, Marina. Acho que o Roberto tem mais propriedade que eu para falar sobre o STF, mas, de alguma maneira, eu concordo com a tua avaliação e eu acho isso bastante preocupante, né? Porque, dentre os diversos temas que são passíveis de transparência, o orçamento é aquele que a gente, de alguma maneira, acredita que a gente já estava superado, né? A gente tem, não só pela lei, mas por outras leis e dinheiro, recursos públicos, sempre foi um tema bastante consolidado nesse sentido, não apenas na jurisprudência, mas na própria doutrina, né? Então, sim, que eu concordo contigo que é um caminho perigoso a gente voltar a discutir coisas que até então estavam bastante consolidadas, né? Acho que não existe nenhuma dificuldade do entendimento que a gente precisa saber para onde vão os recursos públicos e quais são as normativas, né? Principalmente entre executivo e legislativo e onde isso vai terminar, né? Então, acho que sim, que a gente precisa tomar esse assunto com bastante cuidado e acompanhamento, e esperamos que o desfecho seja melhor do que temos agora, né? Porque, infelizmente, eu compartilho da sua opinião de que parece que está tomando mais tempo do que deveria para um assunto que é bastante óbvio nesse sentido, mas eu deixo com o Roberto, que eu sei que a STF e essas questões são mais a praia dele. Roberto, conta um pouco para a gente aí como é que você está vendo esse Ontem, eu não sei se vocês acompanharam, mas nós tivemos uma entrevista bastante interessante no Roda Viva do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, né? E por alguns aspectos me interessava ouvir o Rodrigo Pacheco. O principal deles, eu diria, é a questão dos riscos à democracia em relação às eleições, sem sombra de dúvida. Eu estou bastante preocupado, atento e trabalhando em relação a isso. Participei da ação do Pacto pela Democracia na semana passada, mas eu queria muito ouvir ele em relação a esse tema, e a primeira pergunta veio do repórter lá da CBN, agora me foge o nome dele. Ele foi incisivo falando de orçamento secreto, né? E o Rodrigo Pacheco, que é uma pessoa bem preparada e tal, a tese deles não há orçamento secreto, coisa nenhuma. É impressionante como eles se posicionam sobre isso. Parece que nós estamos em planetas diferentes, Marina. Impressionante. Parece que nós estamos falando, um é quadrado, o outro é círculo. Há orçamento secreto, sim. Há orçamento secreto, sim. A ministra Rosa Weber foi de extrema coragem ao examinar este assunto, que foi judicializado, sim. A verdade é a seguinte: o Brasil, como todos nós sabemos, é um país extremamente complexo e o nosso exercício cotidiano, é a minha sensação, a minha percepção, é um exercício de morde-a-sopra, né? A Rosa Weber, ela decidiu, parecia que isso estava resolvido, parecia, né? Aliás, a gente até, de uma certa maneira, está melhorando, porque nós tivemos os anões do orçamento na década de 90, melhorou isso, mas ainda você tem o atalho do poder do relator. No entanto, a ministra decide que eles têm que
parar de distribuir o recurso, determina que sejam apresentadas as informações, e o que o presidente do Senado informa? Ele dá informações incompletas, lacunosas, né? E aí você tem esta situação. A informação é incompleta, a informação é lacunosa, e ele vai no Roda Viva e olha no teu olho e diz, não existe orçamento secreto. Né? Então, e a ministra Rosa Weber também ela dá uma aliviada. Né? Então, esse é o Brasil. Esse é o Brasil do morde e assopra. Né? Onde que nós vamos chegar? Eu não tenho bola de cristal, minha bola de cristal está presa na alfândega, não consigo liberar para saber exatamente o que vai acontecer. É um exercício de avanços, pequenos recuos. Né? O que se espera, o ideal, na minha visão, é que nós conseguimos evoluir em termos constitucionais para trancarmos o poder do relator. Nós temos que inibir o poder do relator. Esse é o caminho. Nós melhoramos dos anões do orçamento para cá. Né? Houve uma melhora, as categorias das emendas, o sistema evoluiu. Mas ainda há uma torneira aberta. Qual é a torneira aberta? É o poder discricionário do relator. Nós temos que fechar essa torneira e encontrar e reformular isso para que não haja essa discricionariedade. Por mais que o Rodrigo Pacheco seja bom de oratória e tal, ele não vai conseguir reinventar a pólvora. Né? A Terra é redonda. O terraplanismo ele não vai conseguir demonstrar. Né? Então, é complicado. O que vai vir ao final disso? A questão é complicada. Você tem os 3 poderes, o judiciário decide, o Congresso Nacional não presta contas adequadamente. Aí você tem uma tensão entre os poderes. O Chorives Gandra diz que o Exército é que deve ser chamado para resolver isso. O poder moderador foi só no tempo do Império, não existe isso. Essa tensão entre os poderes tem que ser resolvida entre os 3 poderes. Eles têm que se trancar numa sala, dialogar e encontrar um caminho. Não tem uma fórmula secreta. Como que vai resolver? Eu acho que tem que aperfeiçoar a regra do jogo para nós evitarmos o poder concentrado. Como disse Lord Acton, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Temos que evitar situações de poder absoluto. Poder concentrado é sempre nocivo. Nós temos que evitar os poderes concentrados nas mãos do relator do orçamento. É um desafio porque seria uma coisa tipo da raposa cuidando do galinheiro e fazendo o plano de gestão do galinheiro, basicamente, né? Que aí só constrangimento. Acho que o constrangimento público é sempre um veículo muito poderoso também. Talvez a gente precise aumentar um pouquinho esse daí. Eu vou tomar a liberdade de adotar uma pergunta da audiência, com a licença de vocês, debatedores, do Vitor, João Vitor. Em 2020, ele tentou solicitar em todas as instâncias, incluindo a CGM de Guarulhos, em São Paulo, informações de casos da Covid registrados por UBS, né, um grau de granularidade. Eles alegaram, principalmente, que havia muitos dados em branco no sistema, né, no CVEP-GRIP. E até então eles ainda não tinham mudado o ESIC municipal para o sistema Fala BR, que é do governo federal, mas que pode ser usado por municípios, né? Se, nesse sentido, a mudança do SIC municipal para o Fala BR teria uma mudança positiva para que ele pudesse obter esses dados do CVEP-GRIP. Infelizmente, não, João. O sistema do Fala BR ele vai mudar a forma, ou enfim, melhorar a forma de tramitação do pedido de informação.
né? Então, como é que as notificações chegam para o poder público, como que o poder público se responde, como que você recorre e assim por diante. Mas a qualidade das informações do CIVEP-GRIP é uma responsabilidade da Secretaria da Saúde, ou da de cada UBS. Então, se está tendo problema de preenchimento lá, a Secretaria de Saúde tem que ir lá e cuidar para que isso seja feito de forma efetiva, né? Então, acho que aconteceu com você o que a gente apresentou em alguns exemplos aqui, né? Um pedido de informação revelou uma falha na gestão de informação de interesse público aí no seu município, né, em Guarulhos. Então, acho que o caso é acionar algum órgão de controle ou a própria Secretaria, né, de Saúde e perguntar para eles me responderam que tem esse problema aqui de preenchimento de dados da Covid por UBS. O que é que está sendo feito pela Secretaria para resolver esse problema? Ou existem orientações, né, para as UBS fazerem correto preenchimento dos dados? E fazer esse tipo de questionamento também pode ajudar tanto a você obter um esclarecimento maior sobre esse problema, quanto, de repente, dar aquela cutucadinha básica para que eles façam esse tipo de ação com mais qualidade. Não sei se a Joara ou a Tatiana tem algum comentário sobre isso. Marina, eu concordo com você, acho que é uma necessidade de atuação em muitos aspectos, em especial para para essa emergência que nós passamos. Então, só um reforço da importância. Acho que... Desculpa, Marina. Pode falar. Não, eu estava roubando tempo você só. Imagina. Não, só lembrei de um caso que aconteceu em Jaú, que é a minha cidade, não foi especificamente granulado por UBS, mas foi em relação aos dados de morte de Covid, né? Que também não eram computados com essa granularidade. E aí o que aconteceu foi uma demanda de um vereador à Secretaria Municipal de Saúde para que tivesse isso, né? Principalmente, se morreu com uma dose, com duas, com três, com 15, tava um pouco dessa discussão, né? E aí depois dessa demanda, enfim, foi uma discussão aí no Legislativo que acionou o Executivo. Então, só deixar esse exemplo também como, não sei, não conheço o caso do João, acho que o pedido de informação é muito útil nesse sentido, para ver se teve realmente algum trabalho, né, depois de você verificar que não existem falhas nesse preenchimento, mas só deixar um exemplo que talvez foi o mais próximo que eu vivi nesses últimos tempos, de também uma atuação, né, e aí depois de você acionar, né, depois que o vereador acionou, então questionou a Secretaria Municipal de Saúde, esses dados foram divulgados, enfim, protegendo os dados de quem morreu, logicamente, mas, enfim, informando, por exemplo, uma faixa etária, né, quantidade de idosos, principalmente dessa discussão. Então, só compartilhar o caso, de repente, pode servir de alguma referência para o João ou para outras pessoas que estão acompanhando a gente. Muito obrigada, gente. Vamos partir para a última pergunta aqui do Yuri, que eu acho que o Roberto vai conseguir responder bem. Se autos de inquéritos civis que tramitaram no Ministério Público sem sigilo e já tiveram um arquivamento homologado podem ser fornecidos via LAI, ou se o Ministério Público pode negar acesso, alegando que o solicitante não é parte do pedido. E aí eu peço para você responder bem rápido. Marina, eu acho que a pergunta, os elementos da pergunta já são intuitivos em relação à resposta. Se não houve sigilo, o arquivamento foi homologado, não há fundamento para negar acesso, alegando que o cidadão não é parte. Como bem colocou a Joara, insisto, a pessoa não tem que ter justificativa nenhuma, nem tem que ter ligação com o caso, né? O assunto é acessível, não é sigiloso, a pessoa tem direito a postular este acesso. Não é razoável negar o acesso a essa informação por este fundamento. Eu só queria fazer uma referência aqui, a Tatiana
fez um comentário, eu achei interessante, sobre como as ONGs lidam com a própria acessibilidade às informações, e isso me chamou a atenção, eu tinha esquecido de fazer esta referência. Desde que o Instituto foi criado, a gente se preocupa muito com isso, e acabamos de concluir essa tratativa, e o Instituto vai ser auditado pela KPMG, né, para termos amplíssimo acesso a tudo que o Instituto movimenta, recursos e tal. E era um objetivo nosso, né, termos esse pleno acesso à informação, recursos, receitas, despesas, né? Eu acho essa questão que a Tatiana falou interessante, porque quanto mais você evidencia essa transparência, esse acesso à informação, você se legitima mais, né? Isso estava aqui na minha cabeça, eu tinha esquecido de falar. Obrigado, Marina, por essa pergunta. Imagina. Eu que agradeço. Infelizmente, a gente chegou ao fim, né, dessa troca tão rica de informações e ideias. Como toda boa conversa, a gente acaba até perdendo a noção do tempo aqui. Esse debate, de qualquer forma, vai ficar disponível até o dia 30 de junho, aqui na plataforma do evento da Congresso IMI. Então, em nome do Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas, eu quero agradecer a Tatiana, o Roberto, a Joara, pela disposição em estar aqui conosco hoje, e pelas excelentes colocações, né, por trazer o esclarecimento, conhecimento sobre a lei de acesso à informação e responder aos questionamentos do pessoal que fez aí as perguntas pelas dúvidas deles. Obrigado também, claro, a quem nos acompanhou, a quem nos acompanhará aí no futuro na plataforma, agora, ao vivo, em outro momento. E a gente espera que tenha sido proveitoso para vocês esse debate, essa oficina com debate. Também não posso deixar de agradecer a intérprete de Libra aqui pelo importante trabalho, por dar acessibilidade aqui à nossa discussão, a equipe da Abraja, que cuidou de toda a organização aqui da plataforma, a organização do evento em si, e a Congresso IMI, que forneceu essa plataforma. E não esqueçam de reservar a agenda, 10 horas da manhã, próxima terça-feira, tem um debate sobre lei, sigilo e jornalismo. Parece bem interessante. Até lá. Muito obrigada a todos.